orar ao Senhor, perguntar ao Senhor que palavra eu ia trazer para os irmãos. E me enviou ao coração o Salmo 23, o versículo 1, que todos os irmãos certamente conhecem. E o versículo 1 do Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos repetir todos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu meditei naquele versículo e eu fiquei pensando em todas as provisões de Deus. Mas o Senhor colocou uma no meu coração. O Senhor falou: não faltará propósito. Glória a Deus. Não faltará propósito. E eu comecei a orar em cima dessa palavra. E eu falei: Senhor, o que é que eu vou fazer ali em Canidé, né? Eu sabia que nós íamos evangelizar. Mas eu pedi ao Senhor alguma coisa específica. E eu perguntava ao Senhor de que maneira eu particularmente poderia ser útil nessa caravana. E quando nós chegamos ali e saímos dividido em grupos, né, para evangelizar, e fui eu, o irmão Pacífico, a irmã Maítes, o irmão Franzé, nós fomos na prefeitura, oramos ali por aquele local, e depois saímos de porta em porta, e distribuindo o folheto de São Francisco, né? Um folheto que falava da história de São Francisco. E aí um casal de velhinhos, de anciãos, já com 65 anos de casado, nos convidou para entrar. E ela não sabia ler. Você percebe muito que há uma carência cultural muito grande. E ela falou: mas o que está escrito aqui? Eu comecei a ler para ela o folheto. Depois chegou o filho dela. E aí eu senti assim, um clima meio estranho, né? E aí nós saímos. E já tinha uma senhora do outro lado da rua nos convidando para ir na casa dela orar pela mãe dela, porque a mãe dela estava com depressão. E nós fomos e entramos naquela casa pequena, apertada, e ela colocou as cadeiras, não recebeu muito bem, e entrou no quarto e começou a chamar a mãe dela. Ela falou: mamãe, mamãe, vamos ali para a sala, mamãe. Os missionários de São Francisco estão aí. Eu ouvi, né, irmãos? Aí eu me lembrei de Daniel, quando chegou na Babilônia, né? E quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego chegaram na Babilônia, a primeira coisa que fizeram foi mudar o nome deles. Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. E quando chegou lá, mudou o nome de Daniel para Belsazar, que quer dizer Bel te proteja. Mas, com nome ou sem nome, a fé de Daniel permaneceu inabalável. Glória a Deus. E aquele, irmãos, e nada me afetou, né? E eu fiquei ali orando, dizendo: Jesus, faz a obra. E lá vem aquela senhora com 72 anos, se eu não me engano, já bem cansada, o semblante muito abatido, sentou ali e começou a falar das suas angústias, dos seus problemas de insônia, que não consegue dormir de noite, toma remédios, já fez vários exames, já foi aos médicos, e ela não conseguia mais dormir. Ela disse que a única coisa que ela tem é um apetite muito bom, que ela continua comendo normal, mas é uma tristeza muito grande, não tem vontade de sair. E nós fomos conversando com ela, tentando entender. E ela dizendo que não aguentava mais nem a ladainha do povo quando ia lá, né, das rezas. De igual Jesus já começou a operar, né? E a filha dela estava na cozinha fazendo algumas coisas, e eu não queria tirar minha Bíblia de dentro da mochila, porque eu vi que tinha umas Bíblias em cima da estante. E aí, quando a filha dela voltou para a sala, eu perguntei assim: ali em cima daquela estante ali são Bíblias? Aí ela falou assim: são. Eu falei: me empreste uma. Ela falou assim: eu tenho uma da pastoral. Eu respondi: qualquer uma serve. Para colocar logo por terra a mentira do diabo, amém, irmãos? Nós sabemos que existe alguma diferença de livros da Igreja Católica para a nossa, mas os demais livros, o conteúdo ele é o mesmo. E aí, irmãos, a palavra de Deus foi falando tanto ao meu coração, quando Deus tem propósito em todas as coisas. Porque o pastor Euquias me chamou terça-feira para pregar hoje aqui, e aí outro irmão me chamou quinta-feira para pregar no culto dos idosos aqui, outro irmão me chamou sexta-feira para pregar não sei aonde. Eu digo: Jesus, como é que eu vou fazer, né? Mas quando eu estava diante daquela anciã, eu me lembrei do culto dos idosos aqui na quinta-feira. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi a mesma palavra que eu entreguei para ela, a respeito de Simeão e de Ana. Eu comecei a conversar com ela, eu falei: olha, aqui a Bíblia, eu li para ela, eu li que a palavra do Senhor nos conta a história desta mulher, que já tinha 84 anos de idade.
quantos anos tem a senhora? Ela falou 72. Eu digo, pois essa senhora aqui, ela já era mais velha que a senhora. Mas ela tinha vigor, ela tinha alegria, ela tinha disposição. Ela estava na casa do Senhor, ela orava, ela jejuava. Você crê que esse mesmo Deus que fez esse milagre na vida de Ana é o mesmo Deus que pode fazer o milagre na sua vida hoje? Ela disse, eu creio. Eu digo, glória. E ali nós estamos falando de Jesus. Acho que essa altura aqui o nosso disfarce já tinha caído, né? E a filha dela começou a se emocionar. E eu passei para o Irmão Pacífico agora com o Senhor. E o Irmão Pacífico fez o apelo e nós oramos por aquela senhora. Quando nós terminamos de orar, o Irmão Pacífico olhou para a filha dela, que já estava ali emocionada, chorando, e ele perguntou, a senhora também quer que nós oremos para a senhora? A senhora também quer receber Jesus no seu coração? E ela disse, eu aceito. E o Irmão Pacífico fez aquela oração responsiva com ela, e as lágrimas vieram, e eu tenho certeza, irmão, que a semente ali foi plantada para a honra e a glória do nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. E eu digo, Senhor, eu entendi que eu já tinha ido fazer ali uma obra, né? Mas, irmãos, não foi fácil, né? Muitos xingamentos. Nós somos chamados de macaco, de carniça e de outros nomes que a gente não pode pronunciar aqui. Mas nós realmente, irmãos, com a graça de Deus, tomamos de conta da cidade. Eu não sei quantos mil habitantes tem Canindé, mas eu sei que 350 crentes foram ali, irmãos, e o nome do Senhor foi exaltado, porque de 5 em 5 minutos tinha uma palavra do padre na rádio falando contra os crentes, porque os crentes realmente estavam fazendo a obra do Senhor ali naquele lugar. Foram muitas as afrontas. O irmão Jaime vai contar no próximo culto. Eu quero contar só mais uma. Os jovens, irmãos, onde os jovens estão é uma bênção, viu? Que coisa linda. De repente, quando eu cheguei lá já no fim do dia, nós tínhamos que fazer um culto na praça, mas eles vetaram a praça para os crentes. Como nós não podemos fazer culto na praça, porque a praça foi vetada para os crentes? Quando eu cheguei lá no local, numa loja do irmão Ponto Comercial, os jovens fizeram um cordão no meio da rua, irmãos. De um lado tinha um grupo de jovens, do outro lado tinha um grupo de jovens e fizeram um culto ali no meio da rua. E eles começaram a louvar o Deus e cantavam ao Senhor e levantavam a mão e faziam a coreografia e os carros foram passando. Virou uma blitz santa ali, viu? Eu digo, quando eu vi o carro da polícia buzinando, eu digo, agora vamos prender os crentes. Mas, irmãos, o carro da polícia passou e o irmão jogou folheto. Não era tanto crente ousado, tanto crente corajoso, tanto crente audaz para a honra e a glória do Senhor. E tinha uma moça ali na calçada e ela xingava tanto. Eu saí de perto, Jesus, eu vou sair de perto dela. Eu atravessei a rua e voltei e ela continuava lá. Quando passou um caminhão, e o caminhão deu aquela buzinada para os jovens se afastarem mais, ela falou assim, passa por cima mesmo. Eu digo, Jesus, é agora. Eu me virei para ela e falei assim, mas você acha que realmente nós viemos aqui tirar a paz da sua cidade? Vieram? Vocês vieram sim. Eu digo, por quê? Porque aqui é uma cidade de fé. Eu digo, peraí. Você é de qual país? Ela falou assim, de Canindé. Eu digo, não, estou perguntando de qual país que você é. Ela é do Brasil. Eu digo, é o mesmo país que eu vivo. O mesmo direito que você tem de ir e vir, eu também tenho. Mas por que vocês vêm aqui na festa de Canindé? Não sei o que. Eu digo, olha, muito me admira você, está com essa camisa estampada aí de São Francisco. E na sua manga, irmãos, aí Jesus me deu autoridade. Eu peguei na manga dela. Eu digo, olha aqui na sua manga escrito, Evangelho da Paz, e você desejar a morte de um semelhante seu, atropelado por um ônibus. Ah, porque eu amo São Francisco. Ama não. Porque se você amasse o Francisco, você saberia que São Francisco nunca desejou a morte de ninguém. Amo sim, digo que você conhece a oração de Francisco? Conheço, pois então viva, faz de mim um instrumento de vossa paz, porque você está sendo aqui um instrumento de guerra, de ódio, e você não tem nada de São Francisco. Eu acho que ela até hoje está sem dormir, viu, irmãos? Ela ficou, como diz o cearense, ficou igual siri na lata, né? Aí chegou uma outra crente corajosa aqui, a esposa do irmão Franzé, e quando ela falou assim, pô, que isso que eles estão fazendo aqui é uma macacada. Aí a irmã Maítes, macacada é vocês adorarem São Francisco. Eu digo, olha, irmão, a senhora fica aqui com ela aqui agora.
Eu vou seguir, né, irmãos? Enfim, o nome do Senhor foi engrandecido ali. E eu creio, irmãos, como diz a palavra do Senhor, no período da tarde nós ficamos responsáveis por fazer oração de clamor ao Senhor. E quando nós chegamos ali, nós vimos aquela terra tão seca, né? Seca, seca. Eu acho que se caísse uma faísca ali, pegava fogo. E nós começamos a orar. No último período de oração, nós fizemos uma intercessão em favor dos irmãos ali daquele lugar. Porque os crentes, irmãos, realmente, eles mal podem respirar ali. Os crentes têm a sua liberdade cerceada, né? Eles colocaram, eles fazem de todas as formas para cercear o direito dos cidadãos. É como se os crentes não fossem cidadãos ali. Mas nós começamos a orar e interceder em favor da igreja local e pedir que aquela terra seca dos crentes. Eu não sabia de nada, mas Deus colocou aquilo no meu coração e nós intercedemos para que a terra seca dos crentes Deus fizesse prosperar. Porque eu sirvo o Deus de Gideão. Quem serve o Deus de Gideão aqui, irmãos? O Deus de Gideão é o Deus que fez chover orvalho num chumaço de algodão. Quanto mais num pedaço de chão. Glória a Deus. E eu fiquei tão feliz quando foi à tarde, à noite, o pastor estava testemunhando que tinham ido orar na terra de um irmão, que a terra estava seca. Eles tinham orado na terra do irmão, e a terra estava seca, e a terra já estava produzindo jerimum. O pastor disse que o jerimum era desse tamanho, o pastor muito feliz testemunhando, e eu não sabia de nada do que estava acontecendo ali, porque eu creio, irmãos, que aquela cidade não será mais a mesma depois que o povo do Senhor passou ali naquele lugar. Não faltará propósito nas nossas ações quando nós estamos sendo dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é disso que trata o Salmo 23. Esse salmo, irmãos, que é tão conhecido que certamente muitos irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, que é um dos primeiros capítulos, que muitos crentes eles aprendem, eles decoram. Se eu pedisse para os irmãos aqui, não ia ter nem graça se eu fizesse um concurso aqui, quem vai recitar o Salmo 23, né? Ia dar empate fatal aqui. Todo mundo ia recitar de cor o Salmo 23. Mas é um salmo, irmão, de uma profundidade tremenda. E que muitas vezes ele é descontextualizado. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque o Salmo 23 fala de provisão, direção e comunhão. Eu comecei a olhar para a vida do autor do Salmo 23. Quem é o autor do Salmo 23, irmãos? Davi. Todo Davi é uma bênção, né? Glória a Jesus. Então o autor do Salmo 23 é Davi. E o Salmo 23, irmãos, é um resumo do diário de Davi. Do cotidiano de Davi. Nesses 6 versículos, Davi tentou resumir o seu dia a dia com Deus. E ele descreve coisas tão maravilhosas a respeito dessa sua relação com Deus. No versículo 2, tem 2 palavras que me chamaram a atenção, que é a palavra repousar e descanso. Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. E às vezes, irmãos, eu já ouvi alguém cita este versículo, no sentido de que repousar é viver relaxadamente. Ou viver de qualquer jeito. Vou descansar no Senhor e deixa o barco seguir sem rumo aí. O vento vai levando. Mas quando você olha para a vida de Davi, Davi ele era uma pessoa que não tinha repouso e nem tinha descanso, materialmente falando. Davi, na verdade, ele era uma pessoa muito ocupada. Desde a sua juventude, Davi era uma pessoa que trabalhava. Quando nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, a palavra do Senhor nos mostra que o jovem Davi, ainda jovem, ele trabalhava juntamente com o seu pai, pastoreando no campo o rebanho da sua família. Além de ser pastor, Davi ainda encontrou tempo para estudar música. E Davi não era um músico qualquer. Não era apenas uma questão de ocupação ou de preencher o tempo. Porque quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, quando Saul estava com a mente perturbada, oprimido pelos demônios,
Ele diz: tragam para mim um músico que possa tanger a harpa perante mim. Imediatamente os servos de Davi se lembraram do melhor músico que tinha em Israel. E o melhor músico que tinha em Israel era Davi. Davi era uma pessoa ocupada. Certamente ele se dedicava a estudar a música, se dedicava a fazer tudo aquilo para o qual ele se propunha a fazer. Eu percebo detalhes tão interessantes na vida de Davi e de como Davi realmente, ele era uma pessoa que descansava em Deus, mas não era uma pessoa descansada. Ao contrário, ele era uma pessoa de extrema responsabilidade. Que quando o seu pai falou para ele: meu filho, você vai visitar os seus irmãos lá no campo de batalha. Ele acordou de madrugada, chamou os empregados do seu pai e determinou todas as tarefas. Porque a preocupação de Davi, porque Davi era muito zeloso com as ovelhas da sua casa. E a preocupação de Davi era: com quem eu vou deixar o meu rebanho? Então ele acordou de madrugada e se cercou de todos os cuidados, para que na ausência dele, o seu rebanho não tivesse nenhuma falta. Nós vemos também que, posteriormente, esse rapaz, ele tornou-se militar. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, nos mostra que ele entrou nas fileiras do exército de Saul. E devido ao seu empenho, devido à sua responsabilidade, olha que Davi já era ungido rei. Já havia a unção de Deus na vida dele. Samuel já havia ungido a Davi. Ele poderia andar dizendo: porque eu sou ungido do Senhor, a unção de Deus está sobre mim, e deixar que as coisas acontecessem na sua vida, ou esperar que as coisas caíssem do céu. Mas Davi sabia que o que Deus tinha que fazer na vida dele, Deus ia fazer. Mas o que era para ele fazer, Davi tinha que fazer. Ele tornou-se tão responsável que a Bíblia diz que Saul o promoveu a capitão. O colocou por maioral dentro dos exércitos de Saul. Mais tarde, devido ao seu empenho, devido à sua fama, em 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, a Bíblia diz que Davi tornou-se o líder de uma grande quantidade de homens, mais de 400 homens. Homens que viviam à margem da sociedade. Homens marginalizados, homens sofridos. Homens que tinham muitas carências. E eu me lembrava, e ainda hoje de manhã eu comentava isso com o pastor, porque eu já tinha conversado isso com a Roberta, do tempo do pastor. Às vezes o pastor está no aniversário, aí no outro dia de manhã ele vai para um velório, à noite ele já tem um casamento, e hoje de manhã, por coincidência, ele já estava compartilhando aqui, de manhã antes de vir para a igreja, para o culto, ele já tinha passado o velório. E então é muito tempo, é muito ocupado, e olha que aqui só tem crente. Eu fico imaginando a responsabilidade de Davi de tomar de conta desses 400 homens revoltados, irados, pessoas que não viviam em sociedade, mas pessoas que viviam à margem da sociedade. Mas Davi aceitou o desafio porque ele sabia que o Senhor era o seu pastor e nada ia lhe faltar. Não faltava oportunidade para Davi viver o projeto de Deus na sua vida. Em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 30, nós vemos que Davi também ele teve muitas batalhas, batalhas sangrentas, batalhas de vida ou morte. Enfim, irmãos, você não vai encontrar na Bíblia Davi tendo aquele período prolongado. A vez que Davi parou para descansar foi a vez quando ele caiu em pecado, em adultério. Porque o exército saiu para a guerra e ele ficou ali repousando. Mas a maioria do tempo de Davi era ocupada com alguma coisa. Ou ocupada com a guerra, ou ocupado com as ovelhas, ou ocupado com os homens. Enfim, Davi ele não tinha um descanso. No entanto, em todas as lutas, em todas as adversidades de Davi, quando Davi diz: ele é quem me leva para as águas de descanso, é ele quem me faz repousar, porque em todas as lutas que Davi enfrentou, em todas as batalhas, em todas as dificuldades, da menor até o maior, a vitória foi entregue pelo Senhor. Quando ele era um jovem pastor, aleluia, e ele estava apenas ali no campo, um anônimo, que ninguém conhecia, nem sabia quem era, o menor da casa do seu pai, veio o urso, veio o leão, e ele testemunhou para o rei Saul: olha, rei Saul, você fica olhando assim para a minha aparência,
Você sabe que eu não sou treinado na batalha. Você sabe que eu não tenho experiência nenhuma. Mas não julgue pela minha aparência, não. Porque quando eu estava lá no deserto, pastoreando as ovelhas do meu pai, veio o urso, veio o leão. E o Deus que me deu vitória sobre o urso e o leão, porque eu matei o leão, eu matei o urso, é o mesmo Deus hoje que vai me dar vitória contra o gigante Golias. Isto é repousar e descansar em Deus. Saber que pode vir a luta, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir o urso, pode vir um leão, mas a vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Não é do escudo, não é da espada, não é do capacete. E muitas vezes a vitória vem de onde menos a gente espera. A vitória sobre o gigante veio de uma pedrinha, glória a Deus. Porque é Deus quem dá a estratégia. É Deus quem ensina. É Deus quem orienta. E hoje de manhã eu estava lendo essa palavra e meditando a respeito disto, de como Davi tinha essa comunhão, essa intimidade com Deus. A ponto de não se abalar e não ficar estremecido diante das suas dificuldades que ele enfrentou. E quando ele estava ali naquele campo de batalha, ele dizia: o que vão fazer ao homem que venceu o gigante? E eles responderam: ele vai casar com a princesa e vai ser isento de impostos. Isso aí é para vocês, viu, jovens? Você quer um casamento abençoado? Você quer melhorar de vida? Quer um emprego bom? Você ainda tem que derrubar o gigante. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem homens de Deus para os jovens e mulheres de Deus para jovens. É importante você estar no centro, na vontade e na direção de Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para as águas de descanso. Isto aqui, irmãos, fala da provisão de Deus nas nossas diversas situações. Quando o salmista ele fala os pastos verdejantes, ele está falando de como Deus, nos seus propósitos, é poderoso para suprir as nossas necessidades. E muitas vezes, irmãos, Deus supre as nossas necessidades, não como nós desejamos ou como nós esperamos, mas Ele supre as nossas necessidades de acordo com o projeto que Ele tem nas nossas vidas. Se você abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 21, versículo 6, você vai verificar que Davi fugia da presença de Saul. E quando Davi fugia da presença de Saul, em 1 Samuel 21, 6, ele foi ao encontro do sacerdote Alimeleque. E ele estava com fome. E ele disse ao sacerdote: sacerdote, o que você tem aí para eu comer? O sacerdote disse aqui: olha, eu não tenho nada. Eu só tenho uns pães da proposição. Esses pães, irmãos, da proposição, eles já tinham 8 dias. Eram pães dormidos. Repita comigo: Deus tem propósito nos pães dormidos. Vamos ler. Versículo 6. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Não tinha pão quentinho não, irmãos. Era pão trocado já, pão dormido. Era o que tinha para Davi comer. E Davi comeu. Eu não sei o que é que você tem na sua casa, irmãos. Uns têm filé, outros só tem bife do olhão, né? Mas Deus tem propósito naquilo que está na tua mesa. Deus tem propósito na tua dificuldade. Deus tem propósito na tua escassez. O pão está duro, o pão está velhinho, já tem 1 semana. Mas Deus tem propósito no pão dormido. Não murmura, não reclama, porque é o que Deus reservou para você. É o que Deus tem reservado para você. E por que você está dizendo isso, irmão Davi? Porque depois de muitos anos, Davi nem sabia o que estava acontecendo.
Quando os discípulos já estavam lá em Israel com Jesus, era um dia de sábado, eles estavam morrendo de fome. Eles entraram no milharal e começaram a arrancar as espigas para comer. Os fariseus da época olharam e falaram assim: que é isso, Jesus? Os teus discípulos estão fazendo coisas indevidas no dia de sábado, estão colhendo espigas para comer. E aí Jesus se lembrou: vocês não leram quando Davi teve fome e entrou no templo e comeu dos pães da proposição? Sabe por que Davi fez isso? Porque até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Você não entende o que está acontecendo hoje, mas o que você está fazendo, irmãos, vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano, vai servir de testemunho para exaltar o nome do Senhor do sábado, do Senhor da terra, do Senhor de Fortaleza, do Senhor de Canindé, do Senhor Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Na tua vida, Deus tem propósito, meu querido. Deus tem propósito naquilo que você está passando. Ele diz que o Senhor leva para as águas de descanso, como já foi cantado aqui nessa noite, várias canções maravilhosas, que falam do rio de Deus, da fonte que se abriu ali na cruz, quando Jesus diz para aquela mulher de Samaria que ele era a água da vida. Mas eu acho interessante, irmãos, que Davi ele diz que as águas são águas de descanso, que é o contrário de água, ou em outra tradução são águas tranquilas, que é o contrário de águas revoltadas. É o contrário de águas agitadas. E muitas vezes, na nossa vida, nós estamos em águas revoltadas, águas agitadas pelos problemas, pelas dificuldades, pela perseguição, revoltados por um sentimento de vingança, de desprezo, porque alguém nos fez um mal. Mas Davi, irmãos, como ele era guiado e dirigido por Deus, e ele às vezes foi assaltado por este sentimento, como nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 24, versículos 4 ao 7, depois você pode ler. Quando Davi estava dentro de uma caverna e ele teve a oportunidade de se vingar de Saul. Seu coração e o coração dos seus amigos, dos seus companheiros estava revoltado nas águas agitadas da vingança. E eles diziam: Davi, olha aí, Deus entregou hoje o teu algoz na tua mão. Hoje você vai se vingar dele. Hoje é o dia que Deus vai te dar vitória. E a Bíblia diz que quando Davi aproveitou, falou: deixa eu fazer só um teste aqui. Foi lá e cortou um pedaço do manto de Saul sem Saul perceber. Mas quando Davi cortou um pedaço do manto de Saul, o supremo pastor que guia as suas ovelhas das águas revoltadas para as águas tranquilas, ele trouxe calmaria no coração de Davi, aleluia. A Bíblia diz que o coração de Davi ficou pesaroso, o coração de Davi ficou amortecido, e imediatamente o sentimento de vingança foi transformado em sentimento de perdão. Você, meu querido, talvez esses dias está com a sua vida tão agitada, tão perturbada, porque alguém está te perseguindo, alguém está te afligindo, alguém está colocando você contra a parede, araxere cantaramanás, exigindo até de você uma decisão, mas não precisa você tomar vingança não, porque o Senhor hoje vai trazer paz ao teu coração. O Supremo Pastor te guia agora pelas águas tranquilas, recebe o descanso de Deus agora na tua vida. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, que nos guia para as águas de descanso. O salmista ele diz, ainda no versículo 23, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vereda, irmãos, é um caminho estreito. Vereda é um caminho apertado. Davi, ele escreve e fala isso, que ele me guia pelas veredas da justiça, porque Davi, quando guiava as suas ovelhas por entre as montanhas, entre os penhascos, muitas vezes ele tinha que caminhar pelas veredas, pelos caminhos estreitos, às vezes correndo o risco de cair no penhasco. Mas Davi, como ele era um pastor cuidadoso,
Davi, como ele era um pastor amoroso, ele zelava para que as suas ovelhas caminhassem em segurança por aquelas veredas. Vereda de justiça fala veredas direitas. Vereda de justiça falam de veredas certas. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que ao homem parecem direitos, há caminhos que ao homem parecem que estão certos, mas ao cabo dele está a morte. O Senhor Jesus, como supremo pastor, como ele disse, eu sou o bom pastor. Ele quer conduzir a sua igreja, ele quer conduzir o seu rebanho pelas veredas direitas, pelos caminhos corretos. Não é por onde você acha que é certo, não é por onde você acha que é o óbvio, não é por onde você acha que é o direito. Aquilo que muitas vezes para você parece que é bom, aquilo que muitas vezes para você parece que é o certo, no final pode estar a morte, mas o Supremo Pastor está aqui nessa noite para dizer para você, meu filho, é por aqui que você tem que andar, é por aqui que você tem que seguir, não é por esse namoro não, não é por esse negócio não, porque eu tenho coisas melhores para você. É estreito o negócio, é apertado o caminho, é vereda mesmo, mas o final está Jesus, glória a Deus. No final está o Senhor, irmão, nos aguardando e nos esperando. 1 Samuel 22 e 5. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque. Davi estava fugindo, irmãos. Davi já tinha entrado na caverna de Adulão para ficar escondido, tranquilo. É o óbvio, é o evidente. Se alguém está me perseguindo, eu quero me esconder. Se alguém me deseja fazer o mal, eu quero mais que essa pessoa esteja longe de mim. Davi depois saiu da caverna de Adulão e foi até Moabe. E lá ele ficou escondido. E o versículo 4 diz que o lugar onde Davi estava era um lugar seguro. Mas de repente o Senhor vem para Davi e dá uma outra palavra para ele. E diz, Davi, sai do lugar seguro e vai para o meio da confusão. Sai da tua zona de conforto. Sai do lugar onde você acha que está tudo bem, está tudo certo. E vai para ajudar, porque é lá onde eu tenho uma obra para realizar na tua vida. Está na hora de você sair do lugar seguro, viu, meu querido? Está na hora de você sair do meio da tua tranquilidade. Está na hora de você sair da zona de conforto, como diz o hino da harpa cristã. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Nós vamos receber oposição, nós vamos receber afrontas, nós vamos receber indiferenças, e nós vamos muitas vezes para lugares inóspitos. Mas se é o Senhor que está mandando nós irmos, irmãos, não há o que nós temermos, porque é o Supremo Pastor que guia as suas ovelhas pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é por amor a mim, não é por amor a esta placa da igreja, não é por amor a este lugar, mas é para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quantos aqui nessa noite estão dispostos para que a sua vida seja motivo de honra e glória para Jesus? Exalta o nome dele agora. É por amor do seu nome. Mas nós muitas vezes queremos é por amor do meu nome. Por amor a mim ou por amor ao que eu faço. Mas a palavra diz é por amor do seu nome.
Não é porque eu sou aplicado. Não é porque eu sou dizimista. Mas é por amor do seu nome. Se eu tenho é porque Ele me deu. Se eu faço é porque Ele me deu. Se eu falo é porque Ele me deu. Se eu respiro é porque Ele me deu. Tudo é dele e tudo pertence a Ele. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Ele diz no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, Davi, ele foi um homem de muitas batalhas, como já foi dito aqui. E quantas vezes ele teve que enfrentá-las. Mas o segredo de Davi é porque ele orava. A batalha de Davi com o gigante Golias ocorreu no Vale de Elá. E a geografia diz que vale é um acidente geográfico, uma depressão profunda. A batalha de Davi ocorreu no Vale de Elá. E Davi desceu lá. E Deus deu vitória. Em 1 Samuel capítulo 23, versículos 1 ao 5, Davi é convidado para descer até Keila, no vale, para uma batalha. E ele chama os seus generais, os seus capitães, ele pergunta, nós vamos ali para Keila? Ele diz assim, mas nós não devemos ir para Keila, porque nós já estamos aqui com medo. Já estamos aqui amedrontados por causa dos filisteus, quanto mais nós irmos para lá. E Davi foi orar ao Senhor, Senhor, eu descerei a Keila. E o Senhor disse, desce, porque eu vou te dar vitória. Irmãos, crente que anda na direção de Deus, ele é assim. Senhor, eu devo descer, o Senhor diz, desce. Senhor, eu tenho que subir, eu subo. Senhor, eu tenho que ficar, o Senhor diz, fica. O Senhor não deixa os seus filhos sem direção, meu querido. E é no vale que nós muitas vezes passamos as batalhas mais marcantes das nossas vidas. O vale na vida dos irmãos, muitas vezes ele se torna um divisor de águas. Como foi o vale de Elá na vida de Davi e como foi o vale de Jaboque na vida de Jacó. Eu não sei se você já passou por Jaboque. Eu não sei se você já passou por Elá. Eu não sei se você já passou por Keila. Mas eu tenho certeza que no vale que você está passando, tem propósito de Deus na tua vida. A dificuldade que você passa tem projeto de Deus. E tudo isso que Davi estava passando era porque ele ainda ia se tornar rei de Israel. Davi ele continua dizendo, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui, irmãos, eu vejo uma contradição muito grande às vezes na vida das pessoas. Que quando lê esse versículo pensam na exaltação. E não houve na vida de Davi adversário pior do que o seu sogro, Saul. Tem adversário, irmãos, mais difícil para nós do que o da nossa própria casa? Um parente, um amigo próximo. E Saul colocou o exército inteiro para perseguir Davi. E Davi diz, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Eu estava meditando nisso. E o que eu vejo, irmãos, é que Saul morreu e não viu a coroação de Davi. Saul morreu e ele não viu Davi ser coroado rei. O que Davi está falando aqui? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O que Davi quer dizer quando ele diz, unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda? Ou em outra tradução diz, preparas uma mesa onde os meus inimigos possam me ver. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que a exaltação de Deus na nossa vida é quando Ele me faz rico. Ou quando Ele me transforma de empregado para patrão. Muitas vezes a gente pensa que exaltar, o crente ser exaltado, é quando alguém vai colocar uma coroa na minha cabeça, eu vou colocar um manto, vou sair desfilando por aí, as trombetas vão tocar, e eu digo, oh, Deus está me exaltando. Como diz um hino, que quem te viu na prova, passar na prova não te ajudou, você vai estar no palco como se você fosse um espetáculo. Mas o que Davi diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo. O que Davi está dizendo é o seguinte, eu como na mesa de Deus. Poucas pessoas, irmãos,
tem este privilégio de comer na mesa do Senhor. Poucas pessoas têm essa oportunidade, esta comunhão, esta intimidade de se banquetear com Deus. Quem aqui já se banqueteou com Deus aqui? Quem aqui já teve a oportunidade de colocar a mão e comer na mesa do seu Senhor? Eu já tive essa oportunidade. E quando Davi diz, preparas uma mesa onde os meus inimigos possam ver, Davi está dizendo, os meus inimigos saberão que eu sou crente. Os meus inimigos saberão que eu tenho intimidade com Deus. Os meus inimigos saberão que Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Saul, o maior inimigo de Davi, antes de morrer, ele se reconciliou com Davi. Antes de Saul morrer, na última oportunidade que Davi teve de se encontrar com ele, Saul disse para Davi, meu filho, vai em paz. Aquele que queria a morte de Davi, olha o que ele disse, meu filho, vai em paz, porque tu ainda farás grandes coisas em Israel. Sabe por quê, meus queridos? Porque Saul viu que Davi era um homem de Deus. Os teus adversários precisam ver que você é um homem de Deus. Os teus algozes precisam ver que você é uma mulher de Deus. Aqueles que te perseguem precisam enxergar em ti a comunhão com o Criador, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, para que a obra seja feita e Deus promova a reconciliação entre você e os teus algozes. Ele diz, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A provisão de Deus é abundante. A provisão de Deus é na medida, meu querido, de acordo com aquilo que nós nem imaginamos, com aquilo que nós nem sonhamos, mas o Senhor faz o nosso cálice transbordar. Ele completa no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Porque Davi apela à bondade e à misericórdia de Deus? Porque ele era um homem pecador. Ele não era um super-homem. Apesar dele ter comunhão e intimidade com Deus, ele fracassou algumas vezes. Ele errou e tropeçou algumas vezes. E essa é a diferença entre Davi e Saul. Porque Deus não perdoou Saul. Porque todas as vezes que Saul pecava, toda vez que Saul desobedecia, ele colocava a culpa no povo. Ele diz, olha, foi o povo que me instigou a fazer isso. Outra vez ele colocou a culpa no profeta. Profeta, tu demorou demais. Ele nunca assumia as suas responsabilidades. Mas quando Davi pecou, quando Davi errou, e o profeta Natan chegou diante dele e falou, porque você pecou contra o Senhor? Davi rasgou as suas vestes, colocou o seu rosto no pó e se arrependeu dos seus pecados. Por isso que ele diz, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, porque ele tinha um coração arrependido, um coração quebrantado. E a Bíblia diz que o coração quebrantado, o coração contrito, Deus não rejeitará. Quem quer ser alcançado pela bondade e a misericórdia de Deus, tem que ter o coração quebrantado e amolecido na presença do Senhor. Tem que ter o coração disposto a se arrepender do orgulho, da prepotência na presença do Senhor. E aí sim, a bondade e a misericórdia te seguirão. A bondade e a misericórdia te alcançarão. Deus não tem negócio com coração duro. Deus não tem negócio com pessoas que não se quebrantam diante dele. Deus não tem negócio com pessoas que querem dar ordem no Senhor. Mas Deus tem negócio com ovelhas obedientes. Deus não tem negócio com lobo. Deus não tem negócio com bode. Mas Deus tem negócio com a ovelha. A ovelha baixa a cabeça e diz, eu te seguirei, Senhor. A ovelha baixa a cabeça e diz, eu, Senhor, beberei da água que tu tens para me dar. A ovelha baixa a cabeça e diz, Senhor, eu como do pasto verdejante que o Senhor tem reservado para mim. E eu habitarei na casa do Senhor todos os dias para sempre. Davi aqui ele fala profeticamente da certeza da salvação.
Davi tinha tanta intimidade com Deus que ele sabia, olha, quando eu morrer, é isso que Davi está falando aqui, eu vou morar para sempre com Deus. Meu querido, se você veio aqui nessa noite e não tem certeza de salvação, se você veio aqui nessa noite e tem dúvidas, não tem coragem de dizer como Davi, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, hoje é o dia de você se encontrar com o Supremo Pastor. Hoje é o dia dele derramar óleo de alegria na tua cabeça. Hoje é o dia dele untar as tuas feridas, os teus machucados, aleluia. Porque quando a ovelha não pode mais andar, ele carrega no colo. Ele não despreza. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não trilha a cana já esmagada, mas ele restaura aquilo que precisa ser restaurado. E Ele está aqui nessa noite para trazer alegria ao teu coração, para trazer certeza, para trazer comunhão, para trazer intimidade, para trazer provisão e direção para você. Ele sabe qual é a tua necessidade. Ele sabe aquilo que você precisa. E Ele está aqui nessa noite para ouvir muitas vezes o teu balido de ovelha, o teu gemido de ovelha. O Supremo Pastor está aqui. Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus.